A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dois versículos que se encontram aí no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, verso 9 e verso 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você lê aí na sua, ok? Diz assim a palavra de Deus. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Muitas vezes a gente olha para esse texto assim de forma seca, né? E nós não temos a ideia de que aquele período era um período também difícil. Era uma época de guerras, era uma época de invasões de território, de conquistas, de lutas, havia dificuldades para alimento, a água não era tratada como nós temos água tratada hoje, havia muitas dificuldades, muitas doenças graçavam também naquele período, pestes, e sem nenhum tipo de tratamento. Nós podemos ver isso através dos livros de história, notas arqueológicas, uma série de coisas assim, mostrando que naquele período também era um período difícil. Jabes, ele foi um filho que teve dificuldade no seu parto, né? Por isso a sua mãe deu esse nome a ele, é alguém que nasceu em meio a uma dificuldade, causou muitas dores. Mas ele foi reconhecido como o mais ilustre dos seus irmãos. Embora o texto não diga por que ele era o mais ilustre, eu entendo que os versos que lemos aqui nos dá a entender que ele era assim porque ele era um homem que buscava a Deus. E aí residia a excelência de sua vida. Daí residia essa nota específica sobre esse homem que só aparece aqui no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas. Mas o que nós podemos aprender com Jabes? A primeira coisa que o texto diz foi que ele invocou o Deus de Israel. O que é invocar? Invocar é orar. Ele fez a sua oração, ele buscou a Deus, ele entendeu que aquela dificuldade toda que ele tinha pela frente e também os seus planos e os seus projetos não iriam progredir sem a interferência direta de Deus, e ele vai e clama a Deus e coloca ali a sua oração. E essa é uma coisa que nós temos que fazer. Muitas vezes nós cruzamos os braços e não dobramos os joelhos. E o que acontece? Não oramos. E quando a gente não ora, a gente tem dificuldade. Primeiro, de comunhão com Deus. Segundo, de expressar aquilo que nós necessitamos. E terceiro, que gera um distanciamento entre nós e Deus. Então, Jabes ele entende isso e ele invoca, ele ora ao Deus de Israel. Você já fez a sua oração hoje? Você já tomou a decisão de ser uma pessoa perseverante na oração em meio a essa luta toda? Porque no meio dessa luta, dessa pandemia, os seus planos e os seus projetos dependem muito da graça de Deus, quer em tempo de paz, quer em tempo de crise. E o que ele pediu na oração dele? Olha aí, diz aqui que ele disse, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ele tinha uma visão de expandir, ele queria prosperar. E esse tipo de visão de prosperar por meio do trabalho é uma bênção. O preguiçoso não vai prosperar. Então ele aqui pede a Deus que abençoe o trabalho de sua mão. Ele alargar fronteira, ele estava ali pensando em aumentar a sua fazenda, aumentar o seu campo, aumentar o seu ganho. Ele estava querendo de alguma forma crescer. E para isso,
né, ele precisaria, porque ele, para largar fronteiras, ele tinha que ter ou que comprar, ou que lutar, ou que manter, ou que conquistar alguma coisa dessa natureza. Mas ele sabia que Deus é o dono das fronteiras. E para um homem que ora, não há fronteiras. Deus pode te levar além daquilo que as pessoas acham que você pode, e até além daquilo que você acha que você pode. Para quem ora, quem confia em Deus, não há fronteiras. Deus tem o poder de te fazer expandir, crescer e multiplicar. Essa é uma oração que a igreja também deve fazer. Uma igreja nunca deve pensar em termos de fronteira, de limitação. Ela deve orar e pedir a Deus que a ajude. Paulo diz isso, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então essa é uma coisa importante, não só para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida espiritual. Uma outra coisa que ele fala aqui no texto é que ele diz assim: seja comigo a tua mão e me preserves do mal. A mão de Deus é aquela mão invisível da providência, a mão protetora de Deus. Ele estava dizendo: Deus me guarda, Senhor, por onde eu botar meus pés, me abençoa, me livra do mal, me preserva do mal. Não só do mal da personificação de Satanás, através de situações em que nós o culpamos, mas do mal, muitas vezes, que aparecem como pessoas que muitas vezes se tornam inimigos gratuitos, que têm inveja, que quer te prejudicar de graça. Muitas vezes é aquele projeto que você está tentando financiar e a coisa não sai, é aquela causa na justiça que se amarra. Então há uma série de males, e ele diz assim: Senhor, eu conto com a tua mão, eu conto com a tua preservação. O Senhor Jesus nos ensinou a orar assim no Pai Nosso. Diz lá: livrai-nos do mal, e nós precisamos dessa mão de Deus a nos preservar na nossa luta diária, na nossa luta espiritual, na nossa luta profissional, na nossa luta acadêmica. Como nós precisamos dessa boa mão de Deus a nosso favor, como nós precisamos que Deus nos preserve nesse tempo de tanto temor, de tanta dificuldade. Nós temos uma tensão na área da saúde, nós temos uma tensão política, nós vivemos uma luta espiritual que acerta o mundo inteiro, e nós precisamos manter a nossa vida equilibrada com base nesse tipo de oração, nesse tipo de entrega, nesse tipo de consagração. Mas o texto ainda prossegue. Ele diz assim: que não me sobrevenha a aflição. A aflição nada mais é do que angústia, do que uma situação que se repete. Não existe nada mais irritante, angustiante, deprimente do que uma situação de dor, de angústia, de situações difíceis que se repetem, que viram rotina, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente não sabe mais o que fazer. Pois bem, Jabe está dizendo: Senhor, me livra disso. Ele não só não queria entrar na aflição, mas estava pedindo que Deus o livrasse da aflição. Olha, eu sei que talvez você que está me ouvindo, me vendo, esteja passando por algum tipo de aflição. Faça essa oração. Deus tem poder para quebrar essa rotina de aflição na tua vida. Você crê nisso? Eu creio. E a coisa muito linda que acontece nesse texto é o final dele. Diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que bênção! Olha, eu não sei se você já teve essa experiência, mas ter uma oração respondida é uma bênção muito grande, é uma alegria. Você saber que você orou e Deus, o Deus grande, se inclinou para ouvir a tua voz e te deu a resposta. Fruto de oração. Olha, tudo isso que Jabe está pedindo aqui, Deus lhe deu
em resposta à sua oração. Ele orou, pediu para ser próspero, pediu para estar ali com uma vida que manifestasse a graça, a proteção da mão, o livramento do mal. Olha, tudo que ele pediu aqui nesse texto, né, Deus deu a ele. Disse, Deus lhe concedeu. Que bênção, que maravilha. Eu creio também que Deus é o Deus que responde a oração hoje. Por isso, faça a sua oração, faça a oração de Jabes e Deus vai lhe responder. Deus vai lhe atender para louvor da glória de Jesus. Amém? Mas, se você não ora, não espere receber coisa alguma de Deus. Se você não busca, então é bem provável que você continue mascando esse tipo de situação na sua vida. Ora, ore sempre, porque o nosso Deus é o Deus que ouve e é o Deus que responde. Respondeu Jabes, pode responder você também. Assim eu creio e assim eu chamo sobre a tua vida essa bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.